palavra certa, na hora certa, do jeito certo, e da pessoa certa, ganhando vida certa, na hora certa, do jeito certo, e da pessoa certa. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? O que nos chama a atenção, em primeira mão, deste Evangelho que nós acabamos de ouvir, é uma palavra que vai se repetindo desde o início até o final: que se escute, que se escute, que se escute, escutar. Eis então algo necessário para que nós entramos nessa dinâmica da palavra de Deus, pois é um diálogo, um emissor e um receptor. Aquele que fala, o próprio Deus, e aquele que escuta, todos nós. E da mesma forma também, para que haja esse diálogo, há também a resposta. Agora, nós, receptores, vamos também dar resposta. E então nós entendemos que esse dar resposta a esse diálogo, a esta voz que vem do próprio Deus, se encontra e vai se construindo o caminho de fé. Então, o que é a fé senão também falar a este Deus que também fala ao nosso coração? Ou seja, poder escutar
colocar no coração e respondê-lo também da mesma forma com o nosso coração. E daí nós vamos na primeira leitura e entendemos também um homem, um profeta, incomodado com o que está vendo na sua região. Eis que ele está advertindo para como as pessoas estão vendo as coisas e a maneira como elas estão se iludindo com todo o esbanjamento. O profeta está pedindo para que as pessoas tomem cuidado com a ilusão de ótica, para que as pessoas tomem cuidado com aquela tranquilidade da qual elas buscam diante do conforto. Eis que muitas pessoas, a partir do momento, pensam que estão estáveis, pois a sua situação financeira também está bem. E aí nós confundimos as coisas. Por exemplo, podem nos perguntar: como está a sua vida? Eu estou muito bem, minhas contas estão todas pagas. Existe melhor maneira de viver assim? Então, eu estou ótimo. Mas será que a melhor resposta e a melhor maneira de nós medirmos a nossa situação de tranquilidade apenas se nossas contas estão pagas? Se meu carro está pago? Se está tudo quitado? Se eu estou vivendo bem, comendo bem, festejando bastante? Eis então, queridos irmãos e irmãs, o incômodo do profeta Amós. Sua região está vivendo um boom econômico, expandindo suas fronteiras, toda a riqueza vindo para o seu reino, mas ele diz: cuidado, ai de vocês, pois não é por aí que se mede uma vida, não é por aí que se age um conforto, é necessário algo a mais daquilo que nós vemos, é necessário aquilo que nós produzimos em nossa alma, em nosso coração. Então, pergunto: até que momento isto nos deixa seguros? Será que deixar tudo pago na nossa conta de água, de luz, de telefone, o mercado, é realmente uma segurança para a nossa vida? Diante disso, nós então ouvimos Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Eis também uma palavra de advertência, e então um compromisso diante daquilo que devemos escutar e não apenas ver, assumir o que somos desde o nosso batismo. É uma necessidade, uma urgência de todo cristão. Bom se lembrássemos todos os dias que somos batizados. Se eu perguntar para vocês agora: que dia que vocês nasceram? Vocês vão responder rapidamente. Alguns ainda têm aquela confusão de nascer um dia, os pais registrarem no outro, mas enfim, todos sabem a data do nascimento. E aí eu faço outra pergunta: em que dia vocês foram batizados? Lembram ou não? Sim ou não? Lembram facilmente? Não. Nem eu. Olha a dificuldade que nós temos de ver essa identidade que nós assumimos perante o próprio Deus. Por quê? Nós não assumimos isso. A gente não encarna isso. Então, quando nós falamos que nós somos batizados, lembrar do dia do nosso batismo, o que nos remete a pensar? Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos homens e mulheres de Deus. Todo batizado é um homem, é uma mulher de Deus. E o que isso significa, Padre? Significa que nós temos compromisso com Ele. Ontem nós tivemos casamento aqui, então o que se fala no casamento? Esposa, você agora tem um compromisso com o seu esposo. Esposo, você tem um compromisso com a sua esposa, e isso muda a vida das pessoas. E o nosso compromisso com Deus? Imagina, se o compromisso com o homem e a mulher é tão significante, e o compromisso com Deus é muito mais, tão
ser batizado significa o compromisso com Ele. Então, compromisso com Deus é o quê? Combater o bom combate da fé. Ter a autoridade de assumir essa postura forte. Nós estamos nos entregando aos nossos vícios. Nós estamos esquecendo de pensar que Deus quer que sejamos cada vez mais pessoas virtuosas, que alcancem principalmente aquele intuito de querer aperfeiçoar-se. Por que eu tenho esse compromisso? Porque você assumiu o compromisso com Deus, você tem o dever, nós temos o dever de querer isso. E quem é esse combate? Contra quem nós estamos lutando? Estamos lutando contra o mal, estamos lutando contra o pecado, nós estamos lutando principalmente em nossos dias com nossas ilusões de óticas. Como estamos iludidos, como estamos nos enganando. E às vezes parece que nós gostamos de nos enganar, parece que nós estamos gostando de viver nesse mundo fantasioso. Mas sempre é bom que tenhamos aquele compromisso da qual Paulo nos fala: vencer o mal pelo bem, ter a coragem de assumir também o que Jesus nos fala nesse Evangelho por meio desta parábola, e nos alerta sobre os riscos de uma vida sem espiritualidade. Nós estamos esquecendo também que devemos, assumindo compromisso com Deus, ter espiritualidade. E como se tem uma vida espiritual? É preciso escutar, é preciso estar diante dos sacramentos da igreja, é preciso silenciar o meu coração, é preciso fazer como Jesus fazia em tantos momentos. Ele se retirava sozinho ou com seus discípulos e ia conversar com Deus. Por quê? Nessa espiritualidade, Deus vai me falando e eu vou percebendo o que eu tenho que fazer. E a urgência hoje, para todos, numa vida espiritual, nos remete a algo de modo geral e até mesmo categórico. É preciso que nós amemos. Aí nós vamos ouvir 1 João 4, versículo 7. Queridos, diz João, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Ora, nós podemos até saber, nós podemos até falar, nós podemos até andar com uma camiseta escrita esse versículo, mas se nós não tivermos espiritualidade, isso vai passar em vão. Como dizia minha professora do ensino fundamental, entra pelo ouvido e sai pelo outro. E ele continua: todo aquele que ama é filho de Deus. Todo aquele que ama é filho de Deus e conhece a Deus. Mas não fiquemos por aí. Se torna muito fácil, até romântico. Nossa, que lindo, dá para fazer até uma poesia. Aí vem atitude concreta, pois aquele que tem uma espiritualidade viva, ouve a Deus e coloca o que Deus quer em prática, em ação. Aí é o mais difícil, aí é aquilo que vai realmente dizer se somos ou não capazes de ter esse compromisso com Ele. Diz o versículo 20, se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o próprio irmão, mente. Vou repetir. Se alguém diz que ama a Deus, ok, todo mundo ama a Deus. Imagina se alguém vai vir aqui e dizer eu odeio a Deus. Não, então, todo mundo normal. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o próprio irmão, está mentindo. Pois se não ama o irmão seu a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. Eis, irmãos e irmãs, que às vezes colocamos uma culpa e colocamos um fardo muito grande nesse rico que não soube tratar bem
aquele pobre que estava à sua mesa, mas podemos também, nessa falta de espiritualidade e sensibilidade criada pelo próprio Senhor, saber que às vezes tem muito Lázaro em nossas casas, tem muitos Lázaros batendo em nossas portas, tem muitos Lázaros até mesmo dormindo na mesma cama que a gente, pois é impossível às vezes, através desse grande amor, eu me intuir e perceber que às vezes alguém clama pela minha presença, pela minha ajuda, pela minha atenção, pelo diálogo, pelo carinho, pela fraternidade. Migalha, às vezes, podemos compreender que nossa questão material, mas é também sentimento, é poder partilhar a vida, é poder partilhar a sua história. Portanto, nesse Evangelho, o que se reprova no fundo é isto: não ter tido uma migalha de compaixão e de amor para com o pobre que sentava à sua porta e que via cada dia morrendo aos poucos. Reprova o seu egoísmo e sua falta de compaixão. Eis então uma pessoa que se diz batizada, eis então uma pessoa que assume compromisso com Deus, eis então uma pessoa que expressa a sua fé, a necessidade de ter migalhas, às vezes, de compaixão e não viver no egoísmo. Estamos aí escutando muito projetos, a dimensão social e o que nós podemos fazer, tal. E qual é o projeto, essa dimensão? Aquilo que nós devemos projetar todos os dias é o amor ao próximo. O nosso plano de governo, sempre, todos os dias, quando nós acordarmos, é este: amar ao próximo, amar a Deus. Então, diante deste rico que estava atormentado depois da sua vida, possamos compreender que, como diz Santa Teresinha, da qual se aproxima a sua festa, viver aquilo que na sua vida também se transformou em espiritualidade, passar bem no céu, fazendo bem sobre a terra, passar o céu fazendo bem sobre a terra. Eis o nosso compromisso, eis a nossa espiritualidade, eis o nosso dever, eis o nosso combate. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.